Mas eu queria saber, eu vi que um assunto muito recorrente é obesidade. Eu vi até você comentando lá no Instagram, inclusive quem quiser seguir você, vou até botar aqui em destaque, ó, doutora Mariana Borges, doutora.mariana.borges, dá uma olhada lá que ela dá bastante dica. E você falou bastante de obesidade nessa última semana, né? Eu até nem sabia que era uma doença. Você pode falar um pouco sobre por que é uma doença e como tratar ela? Então, esse assunto de obesidade ser ou não ser uma doença é algo até um pouco polêmico. O que acontece é que doença é tudo aquilo que afeta nossa saúde, diminui nossa qualidade de vida, aumenta a morbidade e aumenta a mortalidade. Então, por isso, desde 2013, a Associação Médica Americana passou a reconhecer a obesidade como uma doença. A obesidade, por si só, é uma doença porque ela afeta muitos aspectos do nosso corpo. Ela tem muitos mecanismos pelo próprio desenvolvimento da doença que vai afetando o nosso organismo, afeta o funcionamento como um todo, desde o nosso cérebro até o nosso intestino e assim por diante. E é importante a gente lembrar também que, mesmo que alguém tenha obesidade e vá lá e faça os exames e esteja tudo bem, a pessoa pensa, eu sou um gordinho saudável. Só que, na verdade, a obesidade está associada a um risco aumentado de mais de 200 doenças, incluindo câncer, hipertensão, diabetes e assim por diante. Então, é por isso que é importante a gente entender que é uma doença e para ter um tratamento adequado. Outra coisa também que eu acho que é a parte mais importante de ter sido incluída como uma doença é porque quando a gente não sabe que é uma doença, a gente acha que é só uma opção da pessoa. Ele escolheu ser obeso, ele escolhe comer muito e ele escolhe ser sedentário. E na verdade não é isso. O nosso corpo tem muitos mecanismos para fazer a gente ganhar peso, muitos. E quanto maior o peso que a gente atinge, mais esses mecanismos vão se fortalecendo e mais difícil é perder peso. Ô Mari, e também acho que tem um outro fator muito importante, é o psicológico. Então, às vezes a pessoa, ela pode se tornar obesa por algum fator emocional, a perda de algum ente querido, ou a própria a depressão também, acho que é os dois caminhos. Ela pode ficar tanto sem comer, quanto acho que mais como é a obesidade. Então, a mente é impressionante, né? O que ela pode fazer de mudar do nada. A pessoa magra, numa depressão, ela pode engordar tudo, ou uma pessoa gorda numa depressão pode emagrecer. Então, acho que também esse ponto, se puder falar um pouquinho mais da interferência da mente no corpo. Então, isso é uma coisa muito importante que você falou, porque tem várias alterações psíquicas que geram a obesidade, né? Primeiramente, o comportamento, né? Se a gente cresce com comportamento, é um termo que a gente fala que às vezes a gente cresce num ambiente que é obesogênico. Então, se a gente é ensinado a ter um comportamento que favoreça a obesidade, certamente a gente vai ter predileção por alimentos mais palatáveis, que tem mais calorias, geralmente. E existem doenças, por exemplo, a ansiedade, a depressão, que podem levar a pessoa a comer mais. Existem os alimentos, principalmente os alimentos muito palatáveis. Palatáveis é que são muito gostosos, por exemplo, um fast food, um sorvete, alguma coisa do tipo. Eles agem no nosso cérebro regulando o sistema nervoso central. O que quer dizer isso? Você tá triste, toma um sorvete, dá uma aliviada. Então, pensa, se a pessoa tem depressão, ela já tá com as substâncias no sistema nervoso alteradas. Então, o cérebro pode fazer ela buscar esses alimentos mais palatáveis para tentar regular o sistema nervoso. E isso pode favorecer a obesidade. Com certeza. Ô Mari, esses alimentos palatáveis, você citou fast food. Se você faz um hambúrguer na sua casa e se você compra um hambúrguer de uma rede de fast food, tem diferença? Os caras põem alguma coisa ali que te vicia mais? Nossa, existem muitos aditivos, muitos mesmo, muitos compostos que aumentam a palatabilidade. Desde, por exemplo, um que é bem famoso, que já viu aquele sal anginosal, aginomoto? Ele tem Sim, sim, sim. glutamato monossódico e ele
afeta nosso paladar, tornando as coisas mais saborosas, por assim Nossa, dizer. eu sou viciado nisso. Nossa, isso faz muito mal. Faz mal? Faz muito Nossa, mal. é mais uma coisa mal que eu sou viciado. E aí, não é só esse sal, por exemplo, esses caldo de galinha, caldo de Viciado carne, também. temperinho em pó, tudo isso que a gente acrescenta é cheio desses compostos que aumentam a palatabilidade e fazem a gente querer comer mais. Além de interferir em outras partes do nosso corpo, né? Dentro desses alimentos podem ter substâncias que predispõem a câncer e assim por diante. Então, até mesmo os temperos, se você pegar, realmente cortar as coisas, cortar uma cebola, usar temperos naturais, te vicia menos do que esses temperos artificiais, então? Sim, com certeza. O ideal é você fazer comida com temperos naturais. Alho, cebola, cebolinha, inclusive alho e cebola são alimentos que têm muitas propriedades muito boas, ajuda no sistema imune, ajuda no fortalecimento do corpo, tem antioxidante. Então, assim, são alimentos ótimos. Então, usar temperos naturais é o ideal. Esses temperos que vêm, geralmente um potinho branco com uma tampinha colorida, né? Tipo, que tem pimenta vermelha, assim por diante. Esses temperos são cheios de aditivos e não são legais. Uma dica muito legal quando a gente for no mercado, escolher qualquer alimento. Olha a lista de ingredientes. Quanto maior for a lista de ingredientes, geralmente pior é esse alimento. E se tem nomes que a gente não entende, pior ainda. Então, se tem muitos nomes que você não entende, você já sabe que não é um alimento legal. Pode.